tem que vir também a palavra de Deus que liberta, que ela que liberta também, né? Nós somos feitos por Deus. Todos que viemos aqui temos um propósito, não é? E muitas vezes o nosso propósito está dentro da gente. Até a doutora me perguntou a mim outro dia, é, o, por que o seu propósito, ela perguntou algo sobre o meu propósito aqui. E a gente sabe muito bem que nós somos forjados, porque estamos aqui hoje, porque fomos forjados, não é? A passar por algumas situações, entramos em alguns casulos, nós permitimos, às vezes, entrar. Outras vezes a gente entra, a gente vai para aquele casulo sem saber nem por que está nele. E o bom é quando a gente entra nele para entender aquele processo e sair dele restaurado, para voar como estamos aqui hoje, nesse momento, né? Querendo transformar vidas. Já estamos nos nossos voos, né? E queremos que muitas mulheres venham voar conosco também, sentir o prazer do voo, né? Tem uma borboleta aí, do Gramisa e Mariana, não sei se vocês têm conhecimento, que ela, esqueci o nome da borboleta agora, ela voa 4 km. Já imaginou aquela bichinha ali, pequenininha? Tem um nomezinho dela aí, que eu vou pegar depois. Ela, vou pesquisar aqui depois. Voa 4 km. Então, às vezes a gente acha que nós somos incapazes, né? Mas não somos. Essa incapacidade, Aparecida, eu vou pegar a sua deixa Pronto, aqui. vá. Essa incapacidade, ela vem justamente dos padrões mentais que são colocados em nossa mente desde a nossa infância, Isso. seja por nossa família, pai, mãe, família no geral, né? Os que estão mais próximos são os nossos pais, de fato, e eu queria deixar bem claro aqui que às vezes eu falo isso e as pessoas podem pensar, mas está falando mal do pai e da mãe? Não. Não. Não, porque eles também já vieram de uma construção social do qual eles não tinham esses esclarecimentos, né? Então, eles nos criaram conforme foram criados, foram Vítimas educados, de outras vítimas. vítimas de outras vítimas, né? A palavra de Deus fala que a maldição hereditária acompanha até a quarta geração. A neurociência diz, né, que a nossa genética acompanha até a quarta geração. E aí já está o segundo pilar, né? Primeiro, que nós estamos falando a respeito da imersão, é o pilar das escrituras sagradas, te trouxe agora um, né? E o segundo pilar é a neurociência do comportamento. Então, nós trazemos meio que, vou dizer, não é nem meio, nós vamos fazer por essas mulheres, essa transformação, ela vai vir através de uma nova construção mental, né? E isso pode acontecer, e por acaso essa reconstrução mental, esse renascimento está nas escrituras sagradas? Está sim, estão. está sim. Eu vou trazer aqui uma palavra que foi Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz o seguinte: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pelo poder de vossa mente, né? Para quê? Para que nós possamos viver uma vida plena e abundante, conforme as escrituras sagradas nos confere, conforme o nosso Criador disse que nós teríamos, iríamos ter vida e vida em abundância. Agora, eu creio, né, que nós quando nós chegamos aqui, nós já viemos com uma grande missão que nos foi dada, que o nosso Pai Celestial nos deu. Isso. Só que essa missão, em razão dessa construção social, ela vem aos poucos sendo desmistificada e nos levando para um caminho fora da nossa missão. Isso. E isso vem exatamente por todo o contexto social, né, que é nos imposto, que foi nos imposto na fase da infância, na adolescência, né? Mas nós podemos desconstruir isso através
A nossa mente. Autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Que é isso que a gente está levando para essas mulheres no dia 27, 28 e 29 de novembro. Então, para fechar. Nós, março. Março! A senhora está em novembro. Gente, não, sabe por que eu estou em novembro? Porque vai ser aquele grande movimento com as mulheres. Aí também, já está. Mas olha, novembro, já que eu cheguei até aqui, 28 de novembro, eu vou estar. Mariana vai estar. Aparecida vai também estar. A Daiane e tantas outras mulheres. Nós vamos estar em Milão. No lançamento. No lançamento do nosso livro, uma coautoria. Olha como eu estou com a minha mente. Já está lá. Eu já estou lá. Eu já estou lá. Você lembra que eu disse? Eu já estou. Está mais que aqui, gente. Já está lá. Aqui com vocês, né? Por enquanto, fica aqui, doutora Misa. Estou aqui, chegando. Aterrizando. Né? Vamos aterrizar. Então, 27, vamos fazer a imersão primeiro, né? Vamos fazer a imersão 27, 28, 29 de março. Depois, aí a gente vai, né? Agora deixa eu profetizar aqui para essas mulheres, né? De repente, também, né? Repente, vocês também possam estar conosco em Milão, na Itália. Isso. Depende de vocês. Não é de mim. A sua crença. Da decisão. Começa pela decisão. Decida, não é? E acredite que você pode. Isso. Você pode. Vamos colocar a mão para elas aí, para essas mulheres. Nós cremos. E profetizamos. Que vocês têm o direito de decidir e podem estar lá conosco. Que podem estar lá em Milão conosco no dia 28 de novembro. Amém? Eu creio. Eu também creio. Agora, eu vou dizer vou falar um pouquinho, vou sair um pouquinho do nosso contexto aqui, só para dizer para essas mulheres. Eu, Misa, não sei a história de nenhuma de vocês e nem de vocês duas aqui, mas eu, Misa, eu fui uma mulher improvável. E hoje eu estou aqui falando para vocês, tá? E tudo isso aconteceu exatamente dentro desse contexto de transformação de mente, de mudança de paradigmas, né? De quebra de maldições. Tudo começa por isso. Eu fui uma mulher que eu já cheguei a um ponto de não ter aonde morar. Mas eu acreditava que tudo isso eu poderia transformar. Eu já via tudo o que está acontecendo na minha vida, eu já via antes de estar acontecendo. Isso. E é sobre isso que nós vamos trabalhar com essas mulheres no dia 27, 28 e 29 de março. Não é isso, Aparecida? E o Aparecida Venceslau, também mulher improvável. Também mulher improvável. Filha de agricultor, morava num sítio, na roça, trabalhava com meus pais, ajudava meus pais no que tinha naquele momento, que era na roça, uma bodeguinha naquela época existia. Inclusive, nem tinha idade de fazer o que eu fazia ainda, mas eu tomava conta de muitas atribuições que na minha idade não permitia e eu fazia. E eu vi, quando eu cresci, Recife como uma oportunidade de mudança de vida. E eu saí, aquela menina inexperiente, matuta, que desejava, primeiro a gente tem que desejar, né, dona Misa? Eu desejava prosperar, crescer, ter uma vida diferente do sítio. Então, e eu já me via, eu me enxergava, primeiro eu me enxergava, eu acreditava que eu podia, porque eu via outras pessoas também que cresceram e que prosperaram. E eu falava para mim, eu vou conseguir. E aquele espaço me deu oportunidade. E eu estou aqui hoje dizendo para você que você pode. Cada mulher tem a sua história. Cada mulher que está aqui nos ouvindo tem a sua dificuldade. E muitas até não acreditam no seu potencial, mas vocês têm potencial e vocês podem. Primeiro eu tenho que querer, desejar, e depois eu tenho que tomar decisões.
Então, a decisão que você toma é que transforma a sua vida. E eu lhe convido para você vir para essa imersão no dia 27, dia 28 e dia 29 de março, para ter uma vida transformada, conhecer os pilares da transformação de vida plena e abundante. Nós estamos aqui te convidando, porque nós acreditamos que nós somos capazes de pegar na tua mão e te mostrar o caminho da vida plena e abundante. Só venha e deixa o resto com a gente. Aparecida, é exatamente isso. É tanto que a palavra de Deus também fala, né? Primeiro conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nós estamos trazendo para elas, né? E para libertar, elas precisam tomar a decisão que você falou aqui também, né? Isso. E a decisão é muito sobre também a palavra de Deus que diz que a fé sem obra é morta. Então, conhecer e não agir não vai resolver, né? Não. Então, mulheres, é sobre isso que nós estamos falando aqui. E agora a doutora Mariana vai falar alguma coisa sobre o projeto. Eu vou... Esqueci que está funcionando, né? Eu vou contar aqui também, assim, que elas estavam falando, né, sobre um pouquinho da história delas, que elas foram mulheres improváveis. E eu nasci e fui criada no Evangelho, né? 33 anos da minha vida servindo ao Senhor. E eu sempre senti, quando chegou nos 30, que tem muito esse conflito dos 30, e eu sentia que estava faltando algo, e esse algo era que eu precisava virar uma chave na minha vida. Mas eu já conhecia o Senhor. E eu já estava casada, muito bem casada, já 10 anos de casada, mas eu sempre sentindo algo em mim que precisava virar uma chave. E o Senhor me direcionou para isso. Eu fui buscar nos pés do Senhor, busquei através de jejum, oração, propósito, e o Senhor me direcionou. E sabe para onde o Senhor me direcionou? Para o autoconhecimento. Porque eu precisava saber quem eu era. Eu precisava firmar a minha verdadeira identidade, não baseada naquilo que os outros achavam. Né? Muitas das vezes a gente vive sonhos de um pai, de uma mãe profissional, estamos vivendo sonhos de outras pessoas, acabamos carregando isso através de crenças limitantes, ou conseguimos nos olhar até onde nós podemos ir. A gente olha para outras mulheres, admira outras mulheres, mas acha que somos incapazes. E isso tem, como eu falei, uma raiz. Isso são crenças, né, que estão te limitando de crescer e formar uma identidade. Se autoconhecer te faz romper, né, e te faz virar essa chave. Então, você quer virar uma chave? Eu queria virar essa chave na minha vida. Eu precisei virar essa chave na minha vida, né? Eu me senti incomodada, e esse incômodo foi bom. Hoje eu vejo esse incômodo como bom, necessário, porque ele me fez sair do meu conforto e buscar no Senhor o que eu precisava. E o Senhor me direcionou a estourar bolhas, e essas bolhas foram crenças que me limitavam. E eu pensava que não, mas quando eu comecei a me conhecer, eu vi quantas bolhas eu precisei estourar. Então, como a gente está muito falando sobre isso, o conhecimento liberta, o Senhor, ele vai nos conduzir ao autoconhecimento, porque ele sabe que a partir do momento que nós tivermos uma identidade firmada, verdadeiramente sabemos quem nós somos, nós vamos avançar no reino, nós vamos avançar profissionalmente, nós vamos avançar na área familiar, em todas as nossas áreas. Nós vamos saber dizer não, nós vamos impor limites, nós vamos saber que há um tempo determinado para todas as coisas e nós precisamos entender em qual estação eu estou, como eu devo me comportar nessa estação, como eu devo me vestir, me preparar nessa estação, porque não adianta eu estar no inverno e estar com roupa de verão. Ou seja, como é que você vai saber que estação você está? Que armas você tem que usar? Que conhecimento seu, que autoconhecimento você tem que... Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos nesse período, entendeu? Que é a inteligência emocional. E aí você vai saber usar tudo isso. Mas isso você consegue como? No autoconhecimento. É quando você olhar para dentro de nós, dói. Não é um processo fácil.
Por isso que é bom no processo da gente estar aqui com várias mulheres juntas, porque uma vai, calma aí, vamos ali. Isso. Porque quando você começar a olhar para dentro de você, você vai querer correr, tem hora de deixar tudo. Só que a gente não vai deixar você deixar. assim Vai Você não, vai começar e vai até o final. Vai até o final. Porque tem 4 Isso. mentoras aqui no teu 4, pé, dizendo, você justamente. vai, dói, mas vai. Isso. Porque depois você passa da dor, aí você vai, caramba, que maravilha, que bênção. Você olha para trás, não sente mais as dores do passado. Não sente vontade de voltar para aquela Não mulher que quer você voltar para era. aquele lugar mais que você estava, não é? Você só quer ver como uma história que passou e sorrir dela. Vai sorrir dela. Vai sorrir daquela história, porque ela não dói mais em você, porque você se libertou das dores do passado. Só quer perdoar. Meu Deus. E outra coisa, e você até fica feliz com aquilo que te forjou muitas vezes a chegar aonde você chegou. A direção, né? Foi um caminho para você, que você fez um caminho, como a doutora Mita fala muito bem sobre isso, um caminho que você fez para você chegar aonde você chegou. A travessia. Né? Eu só consegui olhar para dentro a partir do conhecimento. Isso. O conhecimento, ele me permitiu eu olhar para dentro. Isso. Antes disso, eu não conseguia. Eu não conseguia. Não. Eu achava que conseguia, eu achava que eu sabia quem eu era. Mas não. Mas o conhecimento, ele me fez olhar para dentro. A doutora Misa falou algo muito importante há pouco tempo, Mariana, que até porque eu vou segurar isso aqui, né? Às vezes, a gente quer transformar tudo do lado de fora. Você trouxe justamente muito bom para mim, a gente falar agora, a gente debater sobre isso. A gente quer transformar, a gente quer mudar o cabelo, a gente tem que se cuidar. Nós temos que se cuidar, sim, nós somos mulheres, né? Mas quer mudar o corpo com lipo, né? Mudar de emprego, mudar de marido, mudar de casa, né? A gente quer transformar tudo que está à nossa volta quando a gente não olha para dentro. A gente não de onde de fato vai vir a transformação, aquela que liberta, que não escraviza, porque muitas vezes quando a gente fica só cuidando da parte externa e não cuida da parte interna, a gente fica escravo. Escravo da opinião do outro, o que o outro fala, vai estar sempre me sabotando, eu fico me sabotando, né? Dando importância às coisas lá fora. Tudo lá fora é mais importante. A vizinha é mais bonita, a grama do vizinho é mais bonita, né? A vizinha se veste melhor. Eu quero me comparar com a pessoa. Não isso, mas é sempre mais, o outro é mais que você, porque você só está olhando para o lado de fora. Mas justamente porque a sociedade, ela nos ensinou a isso, a olhar para o outro. Sim. As redes sociais, se a gente não souber usá-las, Sim. elas nos ensinam a olhar para o outro, para o outro. Porém, o Senhor, ele nos chama a olhar para dentro. Para dentro. Né? Examine o homem a si mesmo. Nesse momento de examinar a si mesmo é quando ele nos convida a olhar para dentro. Aí quando a gente vai olhar para dentro, a gente quer fugir. Aí a gente sai correndo. Porque dói, né? Dói. Aí, como eu falei, aí essa dor a gente não quer sentir. Não quer sentir. Mas nós conseguimos olhar para dentro com conhecimento e ajuda. Lealdade. Muitas das vezes nós precisamos de ajuda. Precisamos ser humildes. Precisamos ser e dizer, humildes. olha, eu preciso conhecer, mas sozinho eu não consigo. Deixa eu contar com fulana que já passou por esse processo, com ciclana, entendeu? Porque a gente precisa de ter humildade e pedir ajuda, porque senão a gente vai ficar sempre no papel de vítima, né? Se a gente precisa sair do papel de vítima ou de orgulho. Então, se a gente sair da vitimização ou do orgulho, a gente consegue chegar no papel de pedir ajuda, de falar, eu preciso mudar isso, mas sozinho eu não consigo. E nós somos irmãos em Cristo, né? Nós precisamos contar um com o outro para isso, né? Nós não precisamos resolver tudo sozinhos, nossos conflitos sozinhos. Nós temos que sim ter humildade. Estou precisando de ajuda nessa área. Eu não consigo olhar para dentro. Eu não sei quem eu sou. Eu tenho tantos anos e me sinto perdida. E idade, gente, não é problema. E independente, né? Eu atendo pessoal, mulheres que eu acho a coisa mais linda, que eu fico admirada, Isso. que chegam para mim 75 anos querendo se conhecer. Sim. Então, sempre Que há lindo. tempo. Eita, Né? E eu vejo assim uma vontade, sabe, de saber quem é. E eu falo, gente, a idade não importa, não tem idade, não tem limite. Se conhecer é fundamental para você saber. Eu sei porque eu vim aqui nessa terra. Eu não vim aqui só para comprar casa, arrumar emprego, ter filhos. Isso tudo é muito bom, realizações. Mas eu sei qual é a minha missão maior. Eu sei quem eu fui aqui, quem eu sou. Eu sei o legado que eu estou deixando. Eu sei a história que eu construí.
né? Porque a gente não veio aqui só para isso, para construir patrimônio, né? Nós viemos aqui também Não teria para deixar sentido, uma né? história. Com propósito. Passou por aqui, mas Isso. passou e deixou um legado, deixou uma história. Porque o mundo aí diz o seguinte, né? Que a gente aqui tem que plantar uma bananeira, ter filhos e lançar um livro, né? Escrever um livro. Não, e agora tem que sair na capa da margarina, aquela família margarina linda, Foi. né? Quando Pois não é. é. E não é isso, a gente entende que a gente já tem, nós temos filhos, já plantei bananeira, vamos, você é coautora do livro também agora, mas eu sei do que eu tenho aqui um propósito. Isso. Esse é o meu maior aqui nessa terra, que é saber que eu fui transformada com o propósito de transformar outras pessoas. Então, para mim, esse é o legado maior, doutora Misa. E você tem toda a razão, assim como Mariana tem toda a razão. É sobre isso que nós vamos falar, né? E vamos tratar. Agora, Mariana, ela falou algo bem interessante da senhora de 70, né? Anos. É muito lindo. Não existe idade nem tempo para se transformar. Agora, essa imersão também, ela não só foi feita para mulheres que já passaram, já estão naquela fase de quem sou eu, para onde eu vou, o que eu fiz. Isso não está me agradando. Eu estou com um buraco, um vazio enorme. Mas também foi feito para mulheres que querem prevenir dores futuras. Por quê? Porque quando elas se conhecem, como a Mariana falou, né? Quando elas olham para dentro, olhar para dentro dói, machuca. E muitas vezes, realmente, ela tem vontade de sair correndo. Mas o olhar para dentro, primeiro é necessário que ela tenha o autoconhecimento, que ela saiba o que fazer primeiro quando ela olhar para dentro. Se olhar. Porque quando a gente se olha, primeiro, nós vamos encontrar o quê? Os padrões que foram nos impostos, né? Padrões sociais que os nossos pais nos colocaram, padrões sociais da própria sociedade, e a gente pode até se confundir. Não, mas eu olhei, mas é isso. Quando não é isso, né? A gente tem que conhecer a verdade através das escrituras sagradas, o que é que Deus quer, né? O porquê que nós, de fato, viemos até aqui. E com isso, examinar a si mesmo, exatamente, Mariana. E quando isso acontece, a transformação é uma consequência, né? Como também já foi dito aqui, a questão dos padrões, eu digo que é tão perigoso, é algo tão cruel, por quê? Porque ele age invisivelmente. Você toma atitudes, às vezes, não é, Mariana? Toma atitudes que você acha que é o correto, que você acredita que é o melhor para você, quando, na verdade, são esses padrões. E você se machuca, né? E você passa por dificuldades emocionais, financeiras, no trabalho, no relacionamento com filhos. Não, o padrão volta sempre a se repetir, né? Se repetem esses padrões, e o que a gente está querendo inconscientemente, a pessoa não é que ela queira repetir, não é que ela decidiu repetir, inconscientemente ela está vindo com aquela carga, aqueles padrões, e vai se repetindo por gerações e gerações. Exatamente. E esses padrões. E nós podemos quebrar esses padrões. Esses padrões do meu antepassado, da minha avó, da minha mãe, foi quebrado em mim. E todas nós temos esse poder de quebrar. A partir de mim, a partir de você, a partir de vocês, mulheres. Isso. Eu vou dar aqui um exemplo meu. Como falei, eu fui uma mulher totalmente improvável, né? Eu sofri todas as 5 violências que uma mulher pode sofrer na vida. Uma mulher menina, né? Desde a violência psicológica, patrimonial, sexual também, né? Então, eu fui muito marcada. E eu, desde que quando comecei a identificar que eu tinha padrões, né? Inclusive nos relacionamentos, e que eu passei, por último, uma violência emocional totalmente trágica, e não era para eu estar aqui agora. Eu
vim de quando criança, adolescente, de uma violência. Casei, passei por violência. Separei, continuei passando por violência. Me reconstruí, achei que estava tudo certo. E, achando que estava tudo certo, me reconstruí em vários setores da minha vida. Financeira, profissional, mas faltava algo. Faltava algo que eu ainda não sabia. Até o dia que aí hoje eu digo, hoje eu estou curada. Hoje eu posso dizer que eu estou curada. E eu passei para curar outras mulheres. Para curar outras mulheres. Eu passei por vários tratamentos psicológicos, psiquiátricos, inclusive, né? Até eu ter um encontro genuíno com Deus. Até o Senhor me tomar e eu escrever aquele livro, A Estrada de Lírios e o Lago de Diamantes, numa madrugada, um livro de mais de 300 páginas em uma madrugada. Aonde depois, lendo depois, foi que eu encontrei que tinha esses 3 pilares, né? E eu fiz uma travessia com o Senhor. E ele disse, olha, é aqui. É esse ponto aqui que você vai, a partir de agora, estar curada. E você passou por isso para você trazer para outras mulheres. É a cura da criança interior, né? Então, assim, foi algo muito fantástico que eu vivi. Eu até hoje, até brinco, né? Eu estou em estado de êxtase ainda. Eu estou tendo dificuldade até de trabalhar, porque eu só quero falar sobre isso, eu só quero escrever sobre isso. Porque eu vi na minha história, eu vi na história da minha família, das mulheres, da minha avó, da minha bisavó, que eu tive a oportunidade de conviver, da minha mãe, de todas essas mulheres e outras passarem por violência, né? E isso me incomodava. E quando o Senhor me disse que eu ia ter que tomar conta disso, como eu vou fazer? Eu já sei, começa aqui, quebrando silêncios, observatório cicatrizes da alma, direito, né? Neurociências, mas faltava a cura. E eu encontrei a cura nesses 3 pilares numa madrugada. E hoje eu posso dizer que eu estou curada e eu estou aqui para trazer isso, essas informações, esse conhecimento para todas as mulheres que vão estar com a gente no dia 27, 28 e 29 de março. Não novembro. Novembro é lá para frente, depois. Né? Então, gente, tá. Ainda nesse mês, você pode virar uma chave na sua vida. Olha que Sim, coisa linda. olha que coisa linda. Olha, o terceiro mês do ano, você ainda tem 2026 todo pela frente. E você viver 2026 de uma maneira sobrenatural. Muitas vezes, eu quero que esse ano seja diferente. Mas nós desperdiçamos as oportunidades para ele ser diferente. Porque diferente não é o ano, é você. Você as atitudes, as suas decisões. A diferença. Porque as pessoas têm o hábito, chega no final do ano, vou pular 7 ondas, vou pega um negócio, põe na lentilha, põe na carteira, vou comer comida tal, porque não vai. E não faz nada para mudar. Se você não muda, para transformar a sua vida. Se você continua com os mesmos padrões, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes, isso mesmo, né? Senão não vai acontecer. É simples assim. Quanto tempo a gente estamos aqui? 40, gente, tá? Tudinho já. Meu Deus, que bate-papo gostoso. Eu vou dar uma frasezinha aqui de Napoleão Hill. Olha o que é que ele diz. A sua única limitação é aquela que você impõe na sua própria mente. É essa limitação. Aquilo que você põe na sua mente como não consegue, aquilo consegue, que você diz o que você é. Né? E a palavra de Deus também fala sobre isso, né? Então, assim, eu sou ousada, talvez, em dizer que é tão fácil, hoje eu digo, é tão fácil se reconstruir, renascer, né? Querer, basta querer. Basta querer. É só mudar de atitude. Basta querer. E o conhecimento, né, através do querer, e agir. Tem que agir. Agir é o quê? Eu já entendi que esse é um padrão que não me interessa. O
que eu posso fazer para que eu quebre esse padrão? Eu não quero mais isso. Né? Agora também vai ter aquela mulher que diga assim, eu não sei se eu tenho padrões que estão me prejudicando, mas eu só sei que eu não me sinto bem, eu não me sinto plena, né? Eu não me sinto confortável nesse lugar. Aí tem gente que tem a oportunidade, às vezes, financeira, vou para outro país, e a mente, e ela vai junto. Vai junto. Né? Não, Vai muda junto, de lugar. Muda de lugar, mas leva a consciência e pior. Os resultados dela vai vão tudo junto. Os mesmos. Os mesmos, só vão mudar só realmente mudar a parte territorial. Isso. Mas os problemas vão continuar, as dores vão permanecer, né? Talvez com uma outra roupagem, mas vai acontecer. Agora, quando nós descobrimos através, que aí Carl Jung ele diz que nós temos o inconsciente e o consciente. Quando o inconsciente ele trabalha no invisível, ele trabalha sozinho sem nos dar oportunidade de conhecer o trabalhar dele. E aí os padrões, as dores, os traumas vão estar no subconsciente. Vão estar ali. Para que nós consigamos transformar essas dores, esses traumas, né? Nós precisamos trazer o subconsciente, tudo isso que está nele, para o consciente. Eu digo, né, para a superfície, porque quando você põe na superfície, você olha e identifica. É como se nós pegássemos tudo que está no subconsciente, digamos, que fosse um belo café da manhã, mas a gente não está vendo, nem sabe o que tem para comer. Aí a gente tira, joga tudo nessa mesa e olha, mas isso aqui eu não gosto, eu não quero aqui. Esse aqui pode ficar, que me faz bem? Então é sobre isso, não é, Mariana, que nós vamos tratar durante esses 3 dias. Vai ser uma imersão que nós entendemos que a mulher vai sair de lá transformada. Transformada, pronta, ela vai sair pronta para renascer de novo e ser a mulher que ela veio para ser aqui nessa terra, a mulher que Deus desejou que ela viesse ser e cumprir o propósito de vida. Né? Ele já criou lá com esse propósito. Formada no ventre da sua mãe, já havia um propósito. Já havia um propósito. Exatamente. É difícil conhecer esse propósito, porque nós só vamos conhecer quando a gente se conhecer, através de uma identidade definida, que é o autoconhecimento, é que nós vamos saber qual é o propósito. Nós nunca vamos conseguir fazer pelo outro aquilo que nós não conseguimos primeiro fazer por nós mesmos. Então, precisamos primeiro fazer por nós, olhar para nós mesmos, para assim fazer o propósito, que é olhar para o outro, deixar um legado para o outro. Como eu vou fazer para o outro que eu não fiz por mim? É uma pergunta que eu sempre me fazia, com tantos anos dentro da igreja, servindo ao Senhor. Eu falava, Jesus, por que tantas pessoas não vivem as promessas, não vivem a plenitude da tua palavra? Porque faltava o autoconhecimento, porque faltava olhar para dentro de si, examinar a si mesmo. E muitas pessoas a gente vê ali anos e anos e não conseguem romper, não vivem a plenitude do evangelho, né? Não são transformadas, né? Porque o evangelho ele é transformação, né? E para ser transformado, como é que eu vou estar ali servindo ao Senhor e vivendo a mesma coisa, O Senhor ele não quer isso. Ele não quer isso. Ele tem promessas, ele tem propósito, ele tem algo para nos entregar, mas falta a gente se conhecer, olhar para si. Então, enquanto a gente não parar para viver isso, nós vamos viver a mesma coisa, nós vamos viver o evangelho e não vamos ter transformação de vida. Então, para termos a transformação de vida, nós precisamos saber quem nós somos, saber de onde nós viemos, saber as nossas raízes, né? Saber o que eu quero fazer diferente, o que eu posso fazer diferente. E o nosso interior, ele é como um iceberg. Quando você olha para o iceberg, quantos poços dele fica fora? Fica visível? 10%. Os 90%, gente é muito sério. Você pensar que os 90%, não é, está imerso, você desconhece, está dentro de você, e você está todos os dias repetindo, sofrendo com as mesmas dores, os mesmos padrões, as mesmas crenças, porque você não se conhece. Falta conhecimento, né? Falta você entender o seu propósito aqui na Terra. Você fica o tempo todo contando aquela historinha que seu pai viveu assim, a vida da sua mãe foi assim,
da sua avó foi assim, a sua bisavó foi assim, e a sua pode ser assim ou pior. Né? Porque ainda vem carregando. E ainda vem né? carregando. E a do seu filho vai continuar com a mesma Isso. carga. Não é verdade? Porque você está enxergando 10% de você, do seu potencial. Porque você pode viver, os 90% está lá dentro de você. Você não está se permitindo enxergar o seu valor, a sua real identidade. Você esquece que você pode fazer uma volta de toda a sua história. Você pode voltar à sua história para você se conhecer e trazer tudo aquilo para fora, para que haja a transformação, o encontro. Né? Você precisa ter um encontro com você mesma através do autoconhecimento. Às vezes a gente não quer se encontrar com a gente mesma, mas é preciso, é necessário. Eu estava numa mentoria e, olha, tem coisas que a gente pode imaginar, não, isso é bobagem. Comigo isso não existe. Porque eu lembro, doutora Misa e Mariana, que eu trabalhava nos Correios da UFRN, acho que eu tinha uns 30 anos de idade. Eu estava vivendo, assim, uma história, eu estava, tipo assim, fragmentada. Estava só os pedaços. A palavra é essa. Mas eu não entendia o que eram aqueles fragmentos. E orgulhosa. Porque quando a gente não quer entender, quando a gente não quer perceber na nossa história, perceber o que é que está ocorrendo com a gente, é orgulho. Eu achava que minha vida era muito boa, achava que a minha história do passado era muito boa. E um dia o professor chegou lá nos Correios, né, que eu trabalhava nos Correios da UFRN, que eu cheguei de Pernambuco, altamente. Eu estava um fragmento só. Precisava juntar aquilo ali. Eu não estava conseguindo nem me enxergar e nem me entendia. Aí ele falando que todos nós tínhamos problemas. Todos nós precisávamos nos conhecer. Aí eu disse, eu não tenho problema não. Olha bem a minha ignorância, gente. A falta de conhecimento, salvar a nossa vida. Eu disse, não tenho problema não. Eu comecei a olhar para a minha vida. Não tenho problema não. Aí você enxerga, aí você vê, peraí. Começa a contabilizar alguma coisa da sua história. Aí uma delas, olha bem, eu ia ser um aborto. Olha bem um pouco da minha história. Então, a minha mãe, inconscientemente, pela situação que ela viveu, os problemas que estava passando, ela tomou um chá abortivo. Você imagina o que eu senti naquele momento, daquela fala? Eu não via, né? Assim, eu não vi, né? Eu não posso dizer que não enxergava, não conseguia ver, mas tudo que minha mãe passou ali, eu senti. Senti porque o seu está eu no DNA. Justamente, eu estava naquele útero ali. Então, eu senti aquilo ali e vem dor de lá para cá. Então, aí comecei a perceber, comecei a tendo consciência, e aquela palavra daquele professor ficou na minha mente. Até que eu fui, aos poucos, me descobrindo, estudando, trabalhando e me conhecendo, sabendo quem de fato, até chegar a busca através de alguns métodos, de alguns cursos, imersões que eu fiz, não foram poucas, desde 2019, que eu vi nessa jornada, e até chegar aos dias de hoje, dizer, meu Deus, quanto tempo eu passei na infância, tirando do seu caminho até você dizer, né? Aí eu estava numa
imersão. Olhar no espelho. Você acredita? Você imagina o que são dores. Essa mulher ouviu uma palavra há 20 anos que ela era feia. E a partir dali, aquela mulher não se enxergava mais. Ela não, né? Você entende o que é isso? Às vezes é só uma palavra que marcou você. E, e quando é, olha aquele que trabalha, né, essa imersão através dessa mentoria, houve cura. Então, mas a gente precisa o quê? A gente precisa fazer, precisa entender. Não é eu falando aqui com as mulheres, falando aqui, a gente discutindo Sim. aqui, trazendo essa degustação, que a pessoa vai entender. Não, então você compra uma. Não! Existem técnicas, existem ferramentas que só vão receber na imersão. Isso, Aparecida, eu queria trazer aqui algo sobre essa sua fala, né? Esse texto, ela não se reconhecia, por quê? Porque dito uma palavra e ela gravou subconsciente aquilo que eu falei anteriormente. Carl Jung chama o nosso subconsciente de sonho e acessá-la. Por isso que ela ouvia, mas não sabia. Mas ela fazia o quê? Projetava aquilo que estava no subconsciente. É muito invisível essas dores, esses traumas, essas marcas guardadas nesse subconsciente. E a gente tem que trazer esse subconsciente, essas informações que estão lá, para a visão do consciente. E aí aquilo você a sua mãe Fui rejeitada. textos relacionados à imersão. Mas quando a gente fala de cura interior, de Deus, do propósito de não, eu dizer, vou falar aqui, que todas nós já sabemos, é sobre o que acontece quando a gente trata essa mente, quando a gente quebra esses padrões. Por exemplo, eu vou dizer aqui, olha, sabe aquela mulher que entra em um local e todos olham com admiração? Você já viu isso, né? E muitas vezes nem é uma mulher tão bonita. Aí vem, ó, não é sobre a roupa, sobre o cabelo ou beleza, é sobre algo muito mais profundo. É o magnetismo que essa mulher traz, né? Aí vamos lá. Segundo textinho.
vou te apresentar 3 pilares para se tornar uma mulher magnética. Porque eu acho que é isso que toda mulher quer, né? E aí, o resumo disso aqui foi o que nós falamos tudo aqui, né? Aí, vamos lá, acredita, eu vou te mostrar aqui, é ciência pura. O que nós vamos mostrar aqui, o que nós vamos falar na imersão é ciência pura. Entenda, o magnetismo humano vem do equilíbrio interior. O conhecimento, né? O autoconhecimento e a cura. E da forma como a personalidade se manifesta no mundo. Aí lá vai uma dica. Uma mulher que compreende seu valor, a Aparecida falou bem sobre isso, desenvolve o autoconhecimento, que a Mariana falou, e transmite calma, segurança e elegância. Naturalmente, ela cria uma presença que chama a atenção e desperta o respeito. Agora, observe, quando uma mulher aprende a integrar sua força interior com sua sensibilidade, ela passa a transmitir uma energia diferente, uma mistura de serenidade, inteligência emocional e confiança. Agora vamos lá. Essa combinação cria uma imagem de elegância que não depende de luxo, mas de postura e da forma como ela se posiciona no mundo. A mulher que desenvolve sua própria identidade, que é o que nós estamos aqui juntas, é o que nós vamos fazer, né, na imersão, quando ela desenvolve sua própria identidade, seus interesses e sua visão de vida, naturalmente, cria um magnetismo que vai além da aparência. Segredo, ou melhor, o segredo, o equilíbrio interior, reconhecer o seu valor, força interior aliada à sensibilidade do feminino, que é o que nós também vamos trazer e trabalhar, né? Nós precisamos reconhecer a nossa identidade também, principalmente a partir do feminino. A mulher que nós somos, nossa essência. A nossa essência para aquilo feminina. que nós fomos criadas. Isso. Né? Então, essa imersão, nós acreditamos que vai ser, como Mariana bem falou, uma virada de chave. Uma virada de chave, e nós acreditamos que a partir de então, o restante do ano de 2026 vai ser um ano fantástico. Eu sempre falei nas minhas palestras sobre a plenitude da mulher. A plenitude da mulher é isso. É isso. Nós já vimos, eu já vi, né, mulheres que não são, assim, pelos padrões sociais, não tão belas, né, vestidas não tão bem vestidas, e elas passarem o mundo quase se ajoelhar para elas, porque elas trazem luz, essa identidade, essa que luz. Que é a luz, né? Que a plenitude é luz. É por quê? Porque ela está na identidade pela certa. qual ela foi criada. Não importa qual seja também essa identidade, porque às vezes o que é a identidade da Mariana não é para mim. Né? Os padrões também não são, porque Deus nos cria únicas e diferentes, na verdade. Então, eu convido vocês, mulheres, a participar dessa imersão conosco. Aonde vai ser, Misa, né? Aonde vai ser essa imersão? Essa imersão vai ser online, tá? Nos dias 27, 28 e 29 de novo de março, né? Não de novembro, de março. E aonde eu faço a inscrição? Você faz pelo link da bio. Tá na sua, Mariana, também já? Não? Na sua. Tá só na minha, mas botem na de vocês também, né? Importante. Isso. Está no link da bio, e a minha rede social é Misa Lacerda _ADV. Lá vai ter o Linktree, que vocês vão entrar e vão procurar saber sobre a imersão. Vai estar todas as informações de cada dia, todo o método utilizado, né? Inclusive sobre os 3 pilares, que aí eu falei 2, né? Falou 2. Vamos para o terceiro agora? Doutora Misa, a gente já está fechando já o programa. Eu queria repetir mais uma vez aonde a pessoa vai encontrar o link da inscrição, por gentileza. Na minha rede de Instagram. Sim, Misa Lacerda _ADV.
tá? E lá vai ter vários links, vai ter o Linktree que vai ter vários links dentro. Lá vocês procuram da imersão, tá? Tem o da imersão para se inscrever e tem o da imersão para conhecer o conteúdo que vai ser dado nesses 3 dias, tá? Além disso, eu convido as mulheres aqui a participar de um movimento que nós temos chamado Renascer, que tem tudo a ver, que é sobre também a imersão. Mas nessa comunidade de WhatsApp, gratuitamente nós temos lá mulheres, né? Tanto as que precisam receber, como mulheres que estão dispostas a se doar para esse renascimento, como você, não é, Aparecida? Isso. Como a Mariana, nós estamos sob a cobertura de uma pastora espiritual e mentora, que também está dentro desse grupo de WhatsApp, tá? E todas as ferramentas que nós utilizamos nas imersões também vão ser dadas lá. Lógico que não com tanta profundidade, porque a gente vai fazendo de forma geral, né? Então, o WhatsApp qual que é? 84 99147 7192. Eu acho, aliás, mas no Linktree tem um link já também, mas vamos lá. 84 99147 7192. E lá vocês clicam, entram, né? Talvez espere um pouquinho para serem aceitas pelas administradoras do grupo, tá? Para poder participar desse momento conosco, ok? Ok, obrigada, doutora Misa. Obrigada a vocês. Pela participação. Mariana, quer falar mais alguma coisa? Quer chamar aí as mulheres para parar o... Obrigada, isso mesmo. Eu agradeço, né, estar aqui com vocês nesse momento, trazer um pouquinho do que será essa imersão. E eu quero convidar você, mulher, a virar essa chave, a viver esse ano de uma maneira diferente, no conforto da sua casa. Pegue papel, caneta, lenço e viva esse momento de uma maneira intensa. É o seu momento. Você é prioridade. Se coloca como prioridade para você ver outras áreas da sua vida acontecerem algo diferente. Às vezes a gente coloca tantas coisas como prioridade, filho, marido, casa, trabalho, são também áreas muito importantes, mas você precisa estar bem para dar conta de tudo aquilo que você tem para administrar. Isso. Então você é prioridade. Obrigada. Quero agradecer a doutora Misa, agradecer a Mariana e reforço o convite, mulheres, para vocês participarem dessa imersão dia 27, dia 28, dia 29 de março. Virada de chave, transformação na sua casa, na sua vida, da sua família. Se você quer ter uma vida plena e abundante, então você venha renascer, venha transformar a sua história, venha participar da imersão, venha, despeça, tire as vestes de todo o conceito que você ainda tem sobre imersão, sobre esse projeto de mulheres. Participe, se doe, porque você precisa se acolher. Esse é o momento de acolhimento. A gente precisa se permitir a ser uma pessoa transformada, uma pessoa melhor. Estamos aqui para te ajudar, pegar na tua mão. Nós não vamos pegar você na sua casa, né? Mas vamos entrar na sua casa para ter essa oportunidade de você entrar conosco nesse movimento de mulheres transformadas, mulheres que estão renascendo para um novo tempo, uma nova história, com vida plena e abundante. Lá, além dos 13 pilares, eu vou falar sobre os 11 pilares da sua vida, que você precisa trabalhar para viver plena. Então, gente, não perca. Eu conto com você. Nós queremos mulheres mudadas, transformadas. Você tem filho, você tem uma vida. Então, pense na sua história, no seu futuro, na sua família. Então, vem conosco, tá? Um forte abraço. Aparecida, deixa eu dizer só uma coisinha aqui para vocês. As mulheres que forem se inscrever e disser que veio do programa, elas vão ter 2 bônus especiais. Uau! Olha tá? aí, eu não estava sabendo, só não, dizer, mas foi agora, né? Acho que tem mais, doutora Misa. Se uma mulher indicar 4, ela ganha isso? Ela ganha uma inscrição? É isso? Ela ganha uma inscrição. Quem indicar 2 ganha 25% de desconto. E quem indicar 4 mulheres, gente, pelo amor de Deus, indica 4 amigas de tua inscrição grátis, vem embora. Não perca a oportunidade, tá?
E vamos, É e para vamos, vocês. e vamos juntas para Vamos Milão no dia juntas. 28 de novembro, né? Justamente. É. Comece a transformar a partir de março para chegar Milano já 28 de com novembro. o pé. Já começa a gravar aí essa data. Grava, que eu disse grava. sem querer aqui, compliquei a vida Isso, das mulheres, colocar né? já o pé em Milano. Já tá coloca, certo? o meu já está lá. O diretor quer dizer alguma coisa? Falar pra você. Sábado é. Não quer dizer, não. Ok. Prontinho, Tchau, tchau meninas, vocês. tchau. Mulheres, abençoe a vida de Até vocês. o próximo Esperamos lá, ó. renascimento. Vem, só vem, tá? Deixa o resto com a gente, né? Deixa o resto. Deixa o resto com a gente. Um abraço.